Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre CDB e CDI. Basicamente eu fiz um resumo aqui para a gente poder falar sobre esses dois. O CDI, ele é certificado de depósito interbancário, enquanto que o CDB é o certificado de depósito bancário. E olha só, os dois, apesar de semelhantes, têm diferenças sim. O CDB nada mais é do que um título de dívida emitido pelos bancos a fim de captar recursos para poder financiar algum setor, algum projeto da instituição financeira que está captando aquele dinheiro. Neste caso, para exemplificar, para você entender melhor como que funciona esse tipo de aplicação, funciona mais ou menos assim. Geralmente, quando as pessoas querem pegar dinheiro emprestado, elas recorrem a um empréstimo e para isso, por elas terem ficado por um tempo com o dinheiro que era do banco, elas pagam juros por esse empréstimo. Neste caso aqui, como é o banco que está captando recursos e é ele que vai ficar com o seu dinheiro, por um tempo determinado, e quando você aplica ou quando você adquire um título público perante esse banco, por exemplo, então quer dizer que ele vai te pagar juros por ter ficado aquele tempo com o seu dinheiro. Então ele vai pagar o dinheiro mais os juros, por causa do tempo que ele passou com o dinheiro seu. E nesse caso, os juros são os rendimentos, que eles podem ser pagos no vencimento desse título ou ainda na data do resgate. Quanto à sua rentabilidade, os CDBs eles podem ser classificados em pré-fixados e os pós-fixados. Os pré-fixados é pré-estabelecida uma taxa onde você conhece a rentabilidade que ele terá, que o seu dinheiro irá render. Os pós-fixados eles são indexados a taxas externas do mercado. Neste caso pode ser a inflação, o IPCA, ou ainda pode ser também o CDI. Mais para frente nós vamos falar mais sobre ele. Quase todos os bancos que estão no mercado emitem CDBs, mas quanto maior a instituição, quanto maior for o banco, o emissor, digamos assim, menor será a rentabilidade daquele CDB. Isso acontece porque é o seguinte, os grandes bancos têm uma facilidade maior para poder adquirir e captar esses recursos. Então, logo eles oferecem uma rentabilidade menor. Mas, se os bancos são instituições financeiras pequenas, logo eles terão maiores dificuldades em captar os recursos. Por isso, eles oferecem, geralmente, uma rentabilidade maior. Então, eles variam de acordo com a instituição financeira que está emitindo esse título. E também, quanto maior, geralmente, é a instituição, menor é o rendimento. Tenha claro isso na sua mente. E você pode perguntar o seguinte, mas é seguro eu emprestar meu dinheiro para essas instituições? É seguro eu colocar o meu dinheiro nesse tipo de aplicação? Bom, o CDB é um tipo de investimento que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC. Então, neste caso, ele te garante até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Caso tenha algum problema na instituição emissora, caso, por exemplo, ela quebre, então você tem essa garantia. Eu também gostaria de fazer algumas observações a respeito das características do CDB. Geralmente, ele é um tipo de investimento para quem deseja investir no médio ou no longo prazo, porque talvez se você for resgatar antes, você pode perder parte da sua rentabilidade. Então, sempre se você for investir, sempre veja qual que é a data de vencimento daquele título, porque pode ser que você queira algo no curto prazo, e aí você está investindo em algo que é médio e longo prazo. Então, fique muito atento a isso. O CDB, então, é um investimento em renda fixa, é um investimento simples e também se torna uma boa alternativa para quem quer sair da poupança para ter uma rentabilidade um pouco maior. Então, ele se torna uma opção viável porque é um investimento simples. Como eu disse, pessoal, apesar da semelhança entre o CDB e o CDI no nome, ser bem parecido, eles são coisas diferentes. O CDB, como eu expliquei, é um título e é um tipo de investimento, enquanto que o CDI é como se fosse um índice de referência. Como eu falei lá em cima, lembra? Então, o CDI vai funcionar como se fosse uma taxa de referência também para outros tipos de investimento. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, por exemplo, assim, um CDB que paga 120% do CDI, ou ainda, esse CDB paga 90% do CDI, A gente vê, às vezes, você que acompanha os investimentos, já provavelmente viu esse tipo de matéria, esse tipo de frase. Então, o que significa isso? O CDB, ele é a referência para o CDI, é uma referência para o CDB. Então, por exemplo, se o CDI tem uma taxa anual de 10%,
o CDB, e se o CDB paga 120% do CDI, então quer dizer que aquele CDB, aquele título especificamente, terá uma rentabilidade então de 12% ao ano. Além disso, o CDI trata de uma espécie de empréstimo entre as instituições financeiras, entre as instituições bancárias em um curto espaço de tempo, por isso que chama interbancário. Neste caso, funciona o principal objetivo do CDI é fazer com que os bancos, cumpram a determinação do Banco Central, que é não fechar o dia com um saldo negativo, sempre fechar com um saldo positivo. Então, o CDI é o tipo de empréstimo feito entre essas instituições financeiras para poder cumprir essa norma do Banco Central. Além disso, uma coisa muito importante para você ter em mente, para você perceber e ver nos investimentos, é que o CDI, ele sempre tem uma taxa muito próxima à taxa Selic. Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, o CDI sempre vai estar ali bem próximo e abaixo da Selic. No caso, por exemplo, geralmente a Selic está a 5% ao ano, o CDI está a 4,8%, tipo, um exemplo assim, entendeu? Mais ou menos isso. Então, ele vai estar sempre perto ali da Selic. Então, resumindo tudo que eu falei, o CDB é um tipo de investimento, enquanto que o CDI é uma taxa de referência para outros tipos de investimentos, ok? E também que a rentabilidade dos CDBs podem ser pré-fixada e pós-fixada. E que o CDI sempre acompanha ali e tem um rendimento bem próximo ao da Selic, nesse caso variando para baixo, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha te ajudado. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal.